E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar algumas características geográficas e regionais do continente asiático, beleza? Bora lá! A Ásia é o maior continente tanto em extensão quanto em população. O território asiático ele abrange uma área de quase 45 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos a 5 vezes o tamanho do Brasil ou até mesmo 4 vezes o tamanho do continente europeu. E isso o torna o maior continente em extensão territorial, à frente da América. Sobre a população, a gente já comentou um pouco sobre isso no vídeo sobre a Eurásia. Se vocês quiserem, vou deixar o card aí para vocês assistirem depois. Mas na Ásia, existem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de pessoas. E isso representa mais de 60% de toda a população mundial. Eu fiz uma paródia aqui no canal, que é essa aqui que está atrás de mim, sobre a política do filho único na China. E por que o governo teve que tomar essa medida? A partir dos anos 50, 60, a população asiática começou a crescer de uma forma tão rápida que eles tiveram que fazer alguma medida para dar uma freada nesse crescimento populacional, porque isso poderia causar um grande problema para os investimentos em educação, saúde e outras infraestruturas do governo chinês. 6 entre os 10 países mais populosos do mundo estão no continente asiático, sendo eles China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Nesse caso, apesar da Rússia também fazer parte do continente asiático e estar entre os 10 países mais populosos, a gente desconsidera nessa lista porque a maior parte da população russa vive em território europeu. Toda essa população está dividida em 6 sub-regiões no continente asiático. E essas divisões são feitas baseadas principalmente em diferenças sociais, culturais e ou geográficas. A primeira e mais fácil de lembrar é a região da Ásia Setentrional, que é a região do norte da Ásia, onde fica a Rússia. Setentrional é norte, meridional é sul. Agora, partindo para o sul, a gente chega à região da Ásia Meridional. Meridional porque é o sul. Essa região é composta principalmente por Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Sri Lanka. Agora, na região do Sudeste Asiático, a gente tem países que são pequenos, porém muito populosos. São eles Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã, Brunei, Malásia, Indonésia, Singapura, Filipinas e o Timor-Leste, que é um país que fala a língua portuguesa também. Tanto os países do Sul quanto do Sudeste Asiático, eles são fronteiras recentes da globalização e eles passaram por um processo que se chama de neoliberalismo, que basicamente os países desenvolvidos mandam a produção de suas empresas, produções mais simples, assim no caso de vestuários, calçados, eles mandam para esses países porque tem muita mão de obra e essa mão de obra é muito barata e geralmente não tem nenhum tipo de lei trabalhista para regular essa situação. Então os países desenvolvidos acabam se aproveitando disso e essas empresas acabam lucrando cada vez mais. Assim, um exemplo de empresa que age dessa forma é a Nike, que é uma empresa dos Estados Unidos, mas que produz vários de seus artigos nestes países. Então, as principais características aí dessas medidas neoliberais aí que afetam esses países são uma abundante mão de obra, ou seja, grande quantidade de trabalhadores e que o custo desses trabalhadores é baixo, principalmente pela ausência de leis trabalhistas, ausência de leis ambientais, também que isso favorece a produção das empresas, e também grandes isenções fiscais, ou seja, as empresas elas não pagam muitos impostos para os governos igual nos países no qual elas são originárias, né? Países normalmente desenvolvidos e que têm taxas muito elevadas. E isso é muito vantajoso para essas empresas, pois elas têm uma lucratividade muito maior produzindo nesses países mais pobres. Os países em amarelo, eles formam a região chamada de Leste Asiático ou Extremo Oriente.
que tem alguns dos países mais famosos, entre aspas, do continente, no caso a China, o Japão, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, além da Mongólia e de Taiwan. Estes países em azul, eles formam uma região chamada de Ásia Central, que normalmente são países muito montanhosos e isso dificulta uma maior quantidade de população. Então, são regiões pouco habitadas, tá? São formadas pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão e Afeganistão. O Afeganistão, ele muitas vezes é colocado em outras regiões, como o sul da Ásia ou o Oriente Médio, mas nesse caso a gente vai adotar a Ásia Central. Com exceção do Afeganistão, todos os outros países da região da Ásia Central faziam parte da antiga União Soviética. Por último, a gente tem a região da Ásia Ocidental, ou como é muito mais conhecida, o Oriente Médio. Com exceção de Israel, todos os países da região têm uma grande semelhança cultural. Os países são Turquia, Síria, Israel, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque e Irã. O Oriente Médio é uma região muito importante, principalmente em questão geopolítica e econômica, principalmente por ser a região que tem 64% de todas as reservas mundiais de petróleo, que é uma das principais fontes de energia que a gente tem no nosso planeta atualmente. Dentre os 15 países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo, 6 estão na região do Oriente Médio. São eles a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes e o Catar, logo acima do Brasil. Ter a reserva não significa necessariamente que você explora aquele recurso. Tanto que o primeiro colocado é a Venezuela, ela nem aparece entre os 15 primeiros maiores produtores. Mas aí a gente tem os 6 países do Oriente Médio entre os 15 maiores produtores, que é a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, os Emirados Árabes, o Kuwait e o Catar. Esses dados eles são de 2018, para deixar bem claro. Não é à toa que a região do Oriente Médio é uma região que tem muitos conflitos, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, justamente por ser a região onde tem a maior quantidade de reservas e também por ser uma das maiores produtoras de petróleo no mundo. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Espero que sim. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maneiro aí para ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever e compartilhe os vídeos com os seus colegas aí também para eles entenderem melhor este assunto. Beleza? Valeu!